Podcast. E hoje, Ricardinho, é um episódio que eu esperei há muito tempo. É mesmo? É. Porque pela sua empolgação. Eu tô com um amigaço aqui, meu parceiro de todos os cafés, de todos os dias, meu amigo há mais de 20 anos, né? E nós vamos falar de uma coisa super técnica. Nós estamos com dois caras aqui que são mega técnicos. É mesmo? São pessoas que não só passam conhecimento, mas são pessoas adoráveis, super inteligentes, pessoas muito agradáveis. Eu tô muito feliz. Eu tenho certeza, mas antes, eu tava compactando essa sua felicidade, porque metade do online, que na hora que você deu esse berro, olhou pra cá assustado, achando que alguém estava morrendo aqui dentro. Mas, ó, pra você que também se assustou com esse berro que essa criança deu, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, curta todos os episódios, porque ó, todo mundo que a gente traz aqui é gente do mais alto gabarito para trazer a melhor informação possível para vocês, porque a gente só quer, o intuito é só mudar a forma de pensar de todo mundo aqui. É isso mesmo. E hoje, Ricardinho, o tema de hoje é um tema muito importante. Parece banal, mas é muito importante, profundo, e nós vamos dissecá-lo. Exatamente. Eu vou te falar uma coisa, Rafa. Eu tenho quase certeza que boa parte da empresa não pega sequer esse documento na mão. E do que nós vamos falar hoje, Ricardinho? Memorial descritivo. Um bicho de 7 cabeças que... Um fantasma na cabeça de muitos corretores aqui que acho que não entendem um memorial descritivo, não conseguem ler um memorial descritivo porque é um documento denso, mas um documento extremamente importante para toda a argumentação de vendas que se leva na mesa. É isso mesmo. Mas antes de qualquer coisa, temos que apresentar os nossos convidados de hoje, né? Fique à vontade. Bom, vou começar aqui pelo meu parceiro de todos os dias... de tomar café, de aprender, de puxar minha orelha, da gente dar muitas e boas risadas juntos, mas não deixa de ser um aprendizado. Meu grande amigo Zé Carlos! Oi, tudo bem? Demorou, mas você chegou! Até que enfim. Meu amigo. E aí, Zé? Tudo bem. Beleza? Ar-condicionado, tudo bem? Tudo Tá bom, tá bom. E eu vou apresentar este menino que já... anda mandando muito bem aqui. É um líder tá ajudando nato. na equipe do online aqui, coordenador da equipe. Muito Senhor técnico. Lucas Cachito. Tudo bem, pessoal? Cachito aqui, E Rafa, mandando tudo bem? muito bem aqui, que o pessoal conhece tecnicamente muita coisa aqui. É um cara que sabe ler planta, sabe ler folheto, sabe ler memorial, então... É completíssimo. Tem total bagagem pra sentar nessa mesa aqui e destrinchar esse documento aqui melhor do que ninguém. Eu tenho certeza que depois desse episódio, corretor nosso... profissional nosso da parte comercial não vai ter mais dúvida nesse documento que é tão importante para vender. Mas antes, Rafael, antes de mais nada, assim, a gente vai deixar um beijo aqui pra todo mundo, né? Eu queria deixar um beijo especial pra uma pessoa que está do outro lado do mundo, olhando com certeza, seu Guilherme, meu sócio, que logo a gente precisa fazer tomar uma atitude com esse senhor aqui, né, Gui? Mas, ó, Gui, pra você que está do outro lado do mundo, beijaço pra você e pra toda a família aqui os seus Cachitos, muito obrigado por essa criança que está aqui com a gente, que ó, profissional da mais alta estirpe aqui da empresa. É isso mesmo. E antes da gente começar, convido todo mundo que está assistindo a gente, deixar aquele like maroto, compartilhar. Ricardinho, nós estamos subindo a cada semana os números do nosso canal no YouTube. Estamos ficando pop, rapaz. Estamos ficando pop. A gente chega no plantão, chega no lançamento, todo mundo participando, todo mundo querendo dar ideia de episódio. Todo mundo tá querendo participar. Nós chegamos num momento muito especial, né? As histórias que são envolventes, né? Então vamos começar pelas histórias deles, né? Zé, você que é o mais velho aqui da mesa, não poderia deixar de passar esta oportunidade, né? Mais uma vez. Tá me tirando, hein? Conta aí pra todo mundo, porque pra quem não sabe, né, Zé, nós trabalhamos juntos há muito tempo, né? Eu já fui assistente da sua equipe, já fui gerente de produto junto com você, né? E hoje estamos lá sentados lado a lado, mas conta aí toda a trajetória sua nesse mercado. Eu caí no mercado imobiliário em 81, caí de paraquedas no mercado em final de 81 e comecei na parte mais burocrática que tem no departamento de vendas, né? Que na minha época chamava de jurídico, mas como seria uma secretaria hoje, né? Que naquela época o jurídico fazia os processos juntos do agente financeiro, né? E para quem não sabe, né, naquela época era datilografado e era com carbono. Tem gente que nem sabe o que é isso.
Era com Máquina de datilografar e bolinhas tampar com de carbono. que Só se pra colocava avisar. em 3 vias. Caraca, E velho. montava processos, né? Então tinha vários, Caixa Econômica, Banco Real, e por aí vai, tinha vários, assim, e por aí vai. Aí eu fiquei mais ou menos de 1 ano e meio a 2 anos nesse departamento, né, aprendendo a fazer esses negócios. Aí eu fui convidado por nosso querido, já falecido querido, foi o senhor Orlando de Almeida, né? Me convidou a passar para a área de vendas. Aí fiquei de assistente de vendas. Aí trabalhei muito tempo de assistente de vendas, né? Aí depois, passando 7 anos aí, mais ou menos, aí o Agnaldo, né? O nosso grandíssimo Agnaldo me convidou, estava saindo da empresa, montou a Triunfo na época, né? Aí foi mais, de Triunfo, foi mais 15 anos e meio, né? E muito árduo, assim, no bom sentido, né? Porque era muito trabalho, ainda no comecinho da tipografia, depois foi começando aqueles... como chamava aquele computador que fazia... Fica cantando musiquinha lá, que você tem que esperar esquentar, e fazia... Trabalhava em DOS. Fazia. Então, e era o papel... Não era minha, não. Você Era... põe uma caixinha de música. Como é que fala? O quadro resumo, né? Se fazia pelo computador ali, e aquele papel que tinha aquele negocinho... como é que é? Pontilhado, assim que você destacava depois. Era formulário contínuo. Formulário contínuo, isso. E Chegou na época já. vinha carbonado. Como Isso eu sei. Se denunciou, Ricardinho. Tá Isso eu denunciando sei. a idade Era também. uma impressora matricial, formulário contínuo. A matricial fazia a nota promissória, porque o cliente tinha que assinar a promissória naquela época. Tá vendo com você? Caramba. Assinava a promissória. Se ele sei. comprasse hoje, hoje, em 150 meses com a Diálogo, ele assinava 150 notas promissória na época. E era em 3 vias a promissória. E só um comentário, né? Tinha um assistente que errava muito. Um assistente que errava muito os vencimentos de promissória. Aí você errava a primeira promissória, as 150. Você Errava tudo. Saía errado. Nossa tinha que fazer tudo de novo. E, gente, fazer era uma pra época ensinar também tudo. que a gente não tinha esse programa, né? Eu não lembro assim, a época certa, né? Mas era uma empresa que tinha lá no Itaim, né? Na Manuel Guedes, que tinha lá no Itaim, a gente fazia uns formulários, né? A gente fazia uns formulários, preenchia essas colunas, mandava para essa empresa, o motoboy não, né? O boy, na época, levava isso aí lá, e eles pegavam essas planilhas e faziam as promissórias umas máquinas enormes lá que fazia. Aí tinha que... Então era assim, não era essa agilidade que tem hoje, né? Você fazia hoje, tinha a venda no final de semana, às vezes a venda, o promissório, o contrato só ia ficar pronto no outro final de semana, para poder assinar, né? Hoje tá mais fácil vender, Zé? Hoje está mais fácil vender. Hoje tem mais os caminhos, né? Ferramentas, As né? ferramentas, né? Levam com mais facilidade hoje. Aí é só o corretor saber aproveitar, saber usar isso, né? Caramba. Voltamos em outra proporção, outra época. Ainda usam cheque? Se usa cheque ainda? Eu acredito que não, viu? Acho que eu não não, vejo né, mais Zé? falar em cheque. Porque também era uma outra dinâmica, Não, né, porque gente? hoje Já que existe estamos até o falando Pix disso. pré-datado, né? Então, Então hoje não se usa mais. Demorou cheque, para usar Pix, mas hoje eu falo que é uma mão na roda, né? É bom pra caramba. Muito bom. E você, Cachito? Conta pra gente um pouco da tua história. bom, a minha história é um pouco mais engraçada. Eu acabei caindo no mercado imobiliário através do Tinder. Peraí. Acredita nisso? Peraí, rebobina a fita. Como assim? Eu trabalhava no fórum, eu era digitador. Desde os 16 anos eu trabalho lá e eu fui subindo. Acabou que eu estava como digitador nesse último ano. E eu baixei o Tinder quando eu estava solteiro. E eu conheci uma menina que era da Diálogo. Era a época do lançamento do Rai Belém. Caramba. Ela me apresentou o mercado por cima, assim, só que não foi nessa época que eu fui. Aí quando a pandemia estourou mesmo, que teve o lockdown, tudo, eu falei, eu tô de home office, eu consigo trabalhar do plantão, pelo menos a parte do fórum de manhã, e à tarde eu foco mais na parte de ser corretor. Então quer dizer que você veio pra corretagem pelo amor. Na verdade não, que nessa época que eu entrei, eu nem tinha mais contato com Rafael, ela. Ele romantiza tudo. Ele romantizou. Acha que o amor impera em qualquer E, assim, coisa. e ela trabalhava muito perto do Alemão, o gerente de salão hoje. Então eu entrei através dele.
Então eu comecei na corretagem com o alemão. Você era da equipe do alemão? Sim. Não, porque ele não era gerente, era o Vilela. É verdade. Então, mas quem me ensinou tudo, a base, assim, do que eu aprendi naquela época foi o alemão. E fazendo um paralelo Eu comecei do com o alemão. tempo, ele falou que era digitador, certo? Certo? E o Zé tava falando que ele era o cara da... Datilografia. datilografia. Olha que coisa. que eu é. sempre trabalhei nesse mundo, A né? máquina de datilografar. Caramba, Eu nunca vi uma meu. na vida. Na minha época já até é processo digital, né? Então Já tinha já tá computador. totalmente diferente. Na época. E assim, há quanto tempo você tá no mercado? Eu tô desde 2021, na época do lançamento do Gran Villa Matilde. Tô esse período aí com a Diálogo direto. Continua. E assim, antes de eu conhecer essa menina pelo Tinder, eu namorei a irmã do Ayrton Lavirre, não sei se vocês conhecem. Ele era gerente da Lopes. E eu sempre quis conhecer o mercado por conta que eu vi a vida dele melhorando. Pô, ele tinha um Corsa, ele foi para um Fox, Veloster, Mercedes. Eu falei, peraí, o que ele tá fazendo? Isso aí em pouco tempo. Aí foi onde eu cresci o olho um pouco para a corretagem por conta do dinheiro que vem. Só que a contrapartida eu não sabia que usava trabalhar tanto. Você tem Mas quantos eu tô anos, aqui. Cachito? Eu estou com 29. 29. Então a gente Caramba. tá, Aí, falando desde de, então- a gente tá falando de um deslumbre, entre aspas, 5 De um anos, jovem 6 anos, adulto. de 23, 24 anos. Exatamente. Tô te perguntando porque a gente já... É um questionamento, né? De 1980, essas coisas já... Acho que quando você entrou no mercado, você já era mais moço, já era mais velho. Ou você também era... 21 anos. Então, começar no mercado imobiliário muito novo, a gente já conversou várias vezes aqui com várias pessoas, porque implica num sacrifício de muitas coisas, velho. Em tempos que a gente entra no Tinder, no fórum, pra procurar... Para chegar Pra aqui, procurar o amor, que nem romantiza o Rafael. Não é só amor, tá? Só pra você saber. Sim. O mercado imobiliário acaba sendo uma boa... Esses aplicativos acabam sendo uma boa alternativa para o mercado imobiliário. Então Exatamente. Não tá muito fora. então. E na minha época, muita gente entrou através pelo InfoJobs. O meu era o Tinder, entendeu? Então era o único que era diferente. Caramba. Já fica uma dica aí pro pessoal que tá contratando. né? Contrato pelo Tinder. vendedor é bico doce. Vai que é, né? Caramba. Aí eu fiquei no alemão um tempo, lancei o Gran Villa Matilde, bati uma na trave lá, mas aí como eu tinha o meu salário, então eu conseguia me manter um tempo mesmo sem a venda. Depois do Villa Matilde eu entrei na equipe do Gomes, que é o Mário hoje, né? E ali que eu comecei a ter um volume de vendas maior. Então, depois eu conheci o Isaac, o diretor, e ali que começou do jeito Isaac de ser, a me ajudar, a me ensinar em muitas coisas que eu sei hoje. E quando o Gomes abriu mão da gerência, a gente veio para a equipe do Guilherme. Então essas 4 pessoas são as pessoas que eu acho que eu tenho Que uma moldaram gratidão você. Especial, eterna, assim, né? por eles 4. Alemão, Mário, Gomes, Isaac e o Guilherme. Qualquer reclamação, então a gente já sabe pra quem. Já sabe. Pode juntar os 4 e falar, se eu Entendemos, estiver dando problema, entendemos, junta os 4 em uma sala e fala. entendemos. Dá pra distribuir, né, Rica? Dá pra destruir a culpa. Dá pra distribuir a culpa. Vamos começar? Vamos, ó. Então, Meninos, vamos lá. ó. Então, eu fiz um exercício aqui, Rafa, pra gente tentar deixar... Porque assim, como é um assunto muito técnico, né? Então, e geralmente quando as conversas aqui são muito técnicas, elas tendem a ser muito chatas ou muito pesadas, né? Porque a gente começa a falar tecnicamente e às vezes quem está assistindo não entende. Não temos a tecla SAP aqui, né? Então precisamos falar muito claramente do que a gente vai explicar. Então eu peguei 3 memoriais de 3 prédios aleatórios aqui dentro, escolhidos a dedo, aleatoriamente escolhidos a dedos, e marquei 3 memoriais densos, porque hoje os memoriais estão cada vez mais densos, né? Pra gente falar a respeito de um memorial. E acho, meninos, que... Rica, desculpa te cortar o teu pensamento, mas eu acho que antes de entrar nisso daí, que eu acho que tem coisa muito boa aí, tem muita gente que às vezes não sabe o que é um memorial descritivo. Será que não seria legal eles citarem? Vamos começar. Meninos, explica para todo mundo, o que é um memorial descritivo? O que é esse documento? Vamos lá. Memorial descritivo. Ele é o segundo documento mais importante dentro do nosso contrato, na minha visão. Ele é o que vai falar tudo sobre a minha construção, tudo que eu entrego, o material que eu vou usar, a tubulação que eu vou usar. E isso falando desde o meu subsolo até meu último andar. Então, é um documento que fala o que a consultora promete para o seu cliente. Então, o que está fora disso não é promessa dela. Então, o que você tem que falar para o seu cliente é tudo que eu tenho aqui dentro desse documento, que é o que a consultora promete a entrega para ele daqui a 3 anos. Então, é basicamente um contrato muito importante que é bom que todos saibam pelo menos a base dele. E como isso é importante para os corretores na hora da venda? Isso é um documento que
não sei se acho que todo mundo sabe, né? Mas é um documento que o cliente assina, né? Junto do contrato de venda. O contrato. Que basicamente lista tudo que o Caxi está falando. Então, eu acredito, até complementando o que você falou, Caxito, e o Zé complementa também com o que ele acha importante, que aquelas promessas que às vezes que talvez se fala assim, e o corretor prometeu que vinha chuveiro. Se não estiver escrito chuveiro, não vem. Não então, fala. assim, é sempre muito importante se ler o memorial descritivo, né? Porque bem o que o Caxito falou. Se não estiver escrito aqui, não existe. Né? Então, não adianta prometer alguma coisa que não está escrito em algum lugar. Seja num folheto desses publicitários, seja num memorial descritivo de acabamentos. Isso mesmo. Né, Zé? Ele já tem esse nome de acabamentos justamente por isso. Só que a gente tem um outro memorial. Né, Que é o Zé? de incorporação. Que é de incorporação, que é tão importante quanto, mas ele tem uma diferença muito grande em relação ao memorial descritivo. Certo, Zé? Digamos que o memorial de incorporação é a certidão de nascimento do empreendimento. É através do memorial de incorporação que se vai nascer, é daí que vai tudo baseado na construção do empreendimento, né? Aí, o que parte depois para o memorial de descritivo é a forma, como o Caxito falou, é a forma de como vai ser o acabamento, né? Tudo que vai resolver desde, como ele falou também, desde o subsolo até o último andar, passando por todas as unidades, né? É uma coisa que eu sempre falo para os corretores nos nossos encontros de quarta-feira, não só tem que ler ali, ele tem que ler. Não é que ele precisa, não, ele tem que ler. Uma minuta de contrato, uma minuta de contrato, para saber o que ele está falando com o cliente, né? Porque uma coisa que eu sempre falo, o cliente chegou na frente de você, ele já sabe mais que você. Ele já passou por tudo ali. Ele já visitou os concorrentes, já entrou na internet, né? Então, o memorial descritivo tem detalhes ricos aí que você pode colocar na mesa para comparar com o concorrente que o cliente está falando. Geralmente o arte da guerra, que muitos fazem, né, de comparação sim, de concorrência. Os artes da guerra que se fazem de comparação de concorrência, eles são em cima dos memoriais descritivos. Isso mesmo. Porque é o que cada diferenciais. E são detalhes ricos, viu? Detalhes ricos em todos os sentidos, né? Ali. Desde um acabamento da entrada no condomínio, por exemplo, né? A sua unidade especificamente que ele está adquirindo ali. Então é muito importante ele saber detalhes, né? Porque o cliente vai perguntar, né? Mas que tipo de encanamento vai na água quente, né? Como é que vai funcionar o gerador, né? São detalhes que tudo é explicado no memorial descritivo. Piso, banheiro. E assim, geralmente teto. esse cliente que faz essas perguntas mais minuciosas são os nossos clientes do Monan, da linha High. São esses clientes que vão investir lá uma bala muito alta. De apartamentos de 2,5 milhões para cima. Então, e tem uma coisa, Caxito, você levantou um negócio que acho que é até legal o pessoal entender, né? Até por causa dos empreendimentos em si. A linha High, a diferença maior, a linha High ela existiu na Diálogo por causa do memorial descritivo. Quando o primeiro High, que acho que foi o High Santa Cruz ou o High Jardim Prudência, que ele foi lançado, a Diálogo ela mudou o nome do produto para High, porque ele tinha um memorial descritivo de acabamentos diferenciado em relação aos demais que ela fez. E aí se repetiu esse memorial, esse padrão de memorial em vários outros. Então veio o High Santa Cruz, veio o High Jardim Prudência, veio o High Moca, veio Belém. o High Parque do Tatuapé, veio o High Belém. Aí se sentiu-se uma necessidade de aprimorar o High, de deixar o High mais parrudo. Vieram os Gran Highs. Então veio o Gran High do Alto da Boa Vista, por exemplo. Precisamos deixar ele mais parrudo ainda. Vieram quem? Os Monans. Né? Então, assim, quando a gente entende a concepção, por isso que às vezes, eu já escutei assim, não é criativo com o nome, com o nome dos produtos. Não é falta de criatividade, é linha de produto de memorial descritivo. Isso. Né? Então, é muito numa concepção assim, quando a gente entende o memorial de um produto, quando vai lançar um outro que tem um nome muito parecido, é quase que automático a gente pegar aquele memorial e transferir para outro. Então, boa parte do que você aprendeu numa linha do Monan Moca, você vai entender no Monan do Anália Franco, né? Com suas particularidades, mas boa parte do que você entendeu, você vai entender lá também. Se vai ter ou não, é só checar o memorial descritivo. Se torna muito parecido pelo padrão que a Diálogo segue. Você falou, é a mesma linha de produtos. Não é porque o nome é igual que é falta de criatividade. Por algum motivo tem o mesmo nome. Exatamente. Eles seguem uma linha de produtos, um padrão. Exemplo, o Walk. O Walk é um projeto que é sempre perto do metrô. Sim. Ele segue essa linha.
Então, tudo isso Geralmente dá pra ir andando. Exatamente, que são a poucos passos da estação. Então, por isso que tem esse nome. Então, todos os produtos que estiverem perto da estação, provavelmente vai ser chamado de walk. E assim vai indo. E eu queria pegar um endosso ainda do que o Zé falou, da história dos memoriais de incorporação, só para deixar bem claro, né, Zé, para todo mundo. Memorial de incorporação, ele faz a descrição da concepção do prédio. Isso. Então, se você quer saber vagas de garagem, apartamentos, quantos Tipologia, apartamentos, né? tipologia, confrontação de ruas, Número de tamanho unidades de por torre. terrenos, número de unidades, Isso. essas coisas estão no memorial de Tem incorporação. Isso. Memorial de incorporação é para cartório para registrar. Isso. Aí sai o registro da incorporação. incorporação, o Eu real do posso RI. vender. Aí podemos vender. Que aí a gente fica feliz demais. Exatamente. Aí a gente vai construir, né? Vai construir como o prédio. Então eu tenho um memorial descritivo de construção, de acabamentos do prédio, que tem lá um monte de coisa que, ó, tem que pintar desta cor, tem que pôr esta pedra, tem que pôr esta privada. Lembrando que sem memorial de ele fala. incorporação, a construtora não pode lançar um empreendimento. Não pode. Exatamente. Uma coisa que eu acho muito legal que a gente está comentando aqui, e para quem estiver nos ouvindo, é que esses documentos são o que está sendo contemplado no que o cliente está comprando. Sim. E está super bem determinado. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um overview de tudo isso e falar para o corretor que está nos assistindo, quem estiver nos assistindo, que está na parte comercial, fala: gente, vocês têm que comer esses documentos. Precisam. Vocês precisam, Precisa. vocês precisam dominar esses documentos. Isso que o Zé falou, que a gente está falando, quanto mais vocês tiverem isso na mão, na mente, vai ser argumento na hora da venda, né? Exatamente. Você saber o que eu tenho dentro disso, do memorial, você consegue antecipar dúvidas. Você vai apresentar para o seu cliente a maquete, você vai conseguir já falar o que vai ter dentro da planta dele, com pisos, bancadas, louças. É isso que eu ia te perguntar, Cachito. O que nós temos no documento do memorial? Antes da gente entrar propriamente dentro perfeito. dele. No começo ele vai falar um pouco sobre o empreendimento, que é basicamente quantos subsolos, quantas torres, explicando o lado residências, o lado smart, tendo o smart, claro. Passando isso, ele vai falar um pouco sobre as opções de planta que você pode fazer em cada unidade, os finais. Então ali também é muito bom você aprender que às vezes no site da Diálogo eles só colocam a planta padrão e a planta com o living ampliado. Exato. Você sabe que isso pouca gente sabe, né? Que a lista de opções de planta está no memorial descritivo. Sim. De acabamentos, né? A gente está pedindo para o pessoal ler tudo, mas quais são os pontos mais importantes? Rica, Cachito, Zé? Sim, na minha visão mesmo, o ponto mais importante pro cliente, Para ser falado. para você falar para ele, é sobre a planta dele. Que com certeza ele está indo atrás daquele apartamento que ele gostou da planta. Foi a primeira coisa que chamou a atenção dele. É, pra saber necessidades dele, né? Exatamente, Dentro porque do que- assim, uma planta boa em um condomínio ruim, ela vai conseguir vender. Uma planta ruim em um condomínio bom vai ser difícil. Se a planta não agradar o cara, não vai. Ó, só para pegar o exemplo que você está falando, Cachito, eu tô com o memorial aqui do Vitrine, Tatuapé, que é um dos que eu peguei. Então, numa das páginas, ele lista aqui, é que não vai dar para mostrar na tela, mas tá aqui, ó. Opções de planta. Aí tem lá, finais 1 e 2. Opção 1, 3 dormitórios, cozinha fechada, lavabo. Opção 2, 3 dormitórios, cozinha aberta, lavabo. Opção 3, 2 suítes ampliadas, cozinha fechada, lavabo. Exatamente. Então, assim, a gente teve o episódio da planta, que a gente falou dessas N possibilidades que existem, né? Exatamente. Às vezes a gente fica só em uma, duas. Aqui existem 12 opções Isso. de planta. 12 opções? E o exemplo é uma que eu vendi no Quadra. O Quadra de 98 metros, eu tenho um lavabo. E na opção de planta, tinha uma opção que você podia retirar esse lavabo, porque ele ficava bem na entrada. Então é uma coisa que pouca gente sabia, porque as plantas que a Diálogo disponibilizou no site era apenas a de livre ampliado e É, a... que são as perspectivas artísticas, Exatamente. né? Então, mas assim, lendo o memorial, você vai saber todas as possibilidades que tem. E dentro do Hipnobox a gente tem todas essas plantas É, isso que eu também. ia comentar E o memorial também. também. E o memorial Só pra lembrar. também. Então, O memorial está lá no quiser achar Hipnobox. alguma coisa, Hipnobox produto, escreve o nome lá que você vai ter o arquivo inteiro E dele. aproveitando a sua fala, eu estou subindo agora, os últimos empreendimentos que nós estamos lançando, eu estou subindo todos os memoriais descritivos também no e-book. Aí, ó. Então tá mais Já fácil, tá facilitando mais tudo, fácil entendeu? pra navegar. Então, está de fácil acesso para a empresa Super inteira. fácil Só não a lê- ferramenta só para não lê voar tá quem aí. não quer. Tá A assim, ó. ferramenta para voar tá aí. Para a gente complementar. Então, tem toda essa parte de opções de planta. E aí a gente começa a destrinchar
toda a área comum Isso. do empreendimento, Ele vai falando né? desde Vai o explicar o começo. acabamento de cada, da brinquedoteca, da sauna, da piscina, do salão de festa, do salão de jogos, item E o por legal é item. que ele vai indo de andar em andar. Andar por vai andar, do detalhando. subsolo, E vai detalhando tanto a parte externa quanto a parte interna, até chegar ao ático, pintura, né, que é o piso. topo, e depois os apartamentos. Exatamente. Né? E uma coisa muito importante que tem no memorial também, bem no finalzinho dele, em todos, é o A relação memorial de- de decoração. Né? Então, a relação de todos os itens, então, para ficar claro para todo mundo entender. Quando você vê a perspectiva, né, a imagem, é o render, que nem disse o arquiteto. Isso. Aqui. Quando a gente vê o render de uma imagem do salão de festas, que Mas tem a lá preliminar. mesas, cadeiras, quadros, tapete, não sei o que lá. Tudo que você está vendo na imagem, geralmente ela está listada dentro do memorial descritivo de acabamento. É aquele famoso a gente entrega equipado e decorado. Exatamente. É o famoso. Exatamente. O selo equipado e decorado, ele está descrito no memorial descritivo de acabamentos. Geralmente é no final. Então, uma área que ela não estiver equipada e decorada, por exemplo, uma sauna, que não tem o que colocar dentro de uma sauna, a não ser a sauna propriamente Isso. dita. Você não vai ter nada listado aqui dentro. Mas você vai pôr um salão de festas, que tem salões de festas muito grandes, tem muita Isso. mesa, muita cadeira, tem bancadas. Por tem exemplo, Visão academia, especificada. né? Isso. Nós estamos falando há tem muito aparelhos, tempo, né? um monte de coisa. Tudo isso Vai vem estar listado especificado, para a pessoa né? conferir. Inclusive, se ela, quando estiver pronta, ela pega isso aqui, olha lá, tem que ter 2 mesas. Tem que ter 2 mesas. Tem que ter 4 8 cadeiras, 8 cadeiras. Tem que da ter cor uma tal e esteira, marca com uma também. esteira. Eles ainda Exato. Mas aí especificam tem marca em detalhe de alguns tudo, casos. né? A gente tem, por exemplo, todo o maquinário para fazer os exercícios. Tem por tudo, exemplo, quantidade, vem tudo. Vem geralmente tudo o bem piso de uma academia, ele é paviflex, né? Por causa de questão de contato, Exatamente. trecho de tatame, coisa e tal. Isso é muito legal. Mas em que hora que o nosso profissional Que é um apresenta piso isso para o paviflex? cliente? O que é um piso Paviflex? É um piso que é Emborrachado. Piso emborrachado. É igual o do Playground também. O Playground, por conta de segurança da criança, eles colocam esse piso emborrachado Por também. quê? Por que piso emborrachado numa academia? Por que piso emborrachado num playground? Por causa de segurança. Segurança. Sim, É, questão porque de na academia as contato. pessoas derrubam peso. Peso. Exato. Se cai um peso no porcelanato, Playground, quebra o porcelanato. Tem que Derrubam-se ser emborrachado. crianças no Playground, entendeu? Correndo lá, cai. Aí não machuca. É por isso, não é, Entendeu? não é frescura. Né? Se a criança cai Exatamente. no escorregador, ela cai na borrachinha do chão. Não se machuca. E Zé Carlos, em que momento que o corretor, um profissional nosso, apresenta isso pro gerente? Na hora que está apresentando Pro cliente. o cliente, né? Na hora que está apresentando o projeto. Quando ele sentar com o cliente e passar todos os detalhes para o cliente, né? Especificar, né? Ali na mesa, ali, quando ele está falando, todos, né? Mostrando o valor do produto. Exatamente. Não é preço, é o valor do produto. Verdade. Assim, Lembrando, Pode falar. lembrando que quando a Diálogo começou, né, acho que você vai falar isso, mas só lembrando para não esquecer, quando a Diálogo começou com o alto padrão, aí que entrou a linha personal. Sim. Sim. E, né, para dar uma alavancada, dar mais poder ainda em cima desses acabamentos, que o cliente tem a opção de personalizar a unidade dele. Pois é, foi bem quando eu entrei. Eu acho que, exemplo, alguns apartamentos, alguns projetos que tinham as unidades maiores, o diálogo Na linha personal high só ia começou. só para as unidades grandes também, né? Começou na linha high, se eu não me engano. Então, Ó, e Cachito, uma coisinha. O que você está falando é super importante, porque o personal é uma coisa que se vende muito na mesa. Isso. E o personal, ele é ligado diretamente ao memorial descritivo. Sim. Isso A mesmo. personalização que tanto se fala na mesa, automaticamente, olha, aqui você tem um diálogo personal. O que é? Diálogo personal do quê? É. De memorial descritivo de acabamentos. Então, se você importância de tem saber. um piso X, você troca o piso para o Y. Isto é trocar o memorial descritivo de acabamentos. Então, se você tem o domínio do memorial original, você consegue explicar o que é a tal da que ele consegue personalização, trocar, o que ele consegue mudar. trocar. E aí, Cachito, aí é o jogo que eu queria fazer com vocês. É a história que eu acho que é legal a gente fazer aqui. Eu marquei vários termos no memorial descritivo aqui para ver Não se a gente tava no consegue roteiro, saber viu? do que a gente está lendo. Então, eu vou ler aqui alguns que eu marquei aqui para ver se só de ler a gente consegue entender, explicar para o pessoal do que exatamente está sendo falado aqui dentro, sem explicar muita coisa, sem a gente ler o parágrafo inteiro. Então, no memorial do Vitrine, por exemplo, em um parágrafo aqui aparece a palavra EcoFlush. Do que estamos falando, propriamente dito, quando a gente fala de EcoFlush?
Para ser bem prático, é o vaso sanitário dele. A caixa acoplada. A caixa acoplada. Eu tenho um segundo botão, aquele botão que eu tenho um central. Quando eu aperto ele rápido, ele já pega tudo. Já suga tudo. Acho bom aqui. Tem bastante. Entendeu? Então isso aí é uma economia de água. O EcoFlush, que é o duplo acionamento ali, né? Isso. Que ainda existem construtoras que ainda no mercado, fica o corretor sabendo disso, que ainda tem construtoras que entregam com o modelo antigo. Né? É de um botãozinho só. Que é um botão só, você fez um pipi lá, né? 6 litros de água que vai embora. Sim. Sendo que no EcoFlush, você apertou o menorzinho ali, a opção que você vai fazer o número 1, são 3 litros de água, e a opção número 2 são 6 litros de água. Além que esse sistema, para dar problema, é muito difícil. Uma coisa que eu sempre comento também, que graças a Deus no Brasil, né, gente? Graças a Deus no Brasil a gente não tem problema com a água. A nossa água é de uma categoria, assim, exemplar. Sim. Porque tem muitos países, né, principalmente na Europa acontece isso, que tem muito calcário, a água é muito dura. Então, esse sistema esse sistema hidráulico dá muito problema, né? O que não acontece aqui no Brasil. Então, para dar problema no sistema desse, demora muito. Vai fazer 13 anos que eu moro no meu... Nunca me deu nenhum problema. E Zé, muito legal essa dinâmica que você está trazendo, Rica. Rafa, só para não perder Imagina, o que o Zé falar, para não esquecer. E complementando, traz economia para o condômino. Exatamente. 30%, né? Era um ponto que ia falar. Boa. EcoFlush, a gente está falando de privada. Privada. Vamos ser bem claro. Privada. Estamos falando de economia, de conta de água, propriamente dita, e de meio ambiente. Né? O Zé falou uma palavra que eu tinha marcado aqui também, que ele fala assim, da bacia de caixa acoplada. O que é uma caixa acoplada? Porque exatamente o parágrafo é assim: as bacias serão de louça branca com caixa acoplada, que possuem um dos mais modernos sistemas em termos de economia de água, o EcoFlush. Estamos falando de privada. O que é uma caixa acoplada na privada? A caixa acoplada nada mais é do que aquela caixa que tem atrás do vaso. Onde está o botão. Onde está o botão. Você aciona. Quando falamos de caixa acoplada, não estamos falando da descarga na parede. Não, falando aqueles da antigos lá que você aperta o botãozinho. acorda. É o reservatório, é o reservatório que está acoplado ao vaso sanitário. Exatamente. Isso daí. Pronto. Assim, acho que todo mundo vai entender. Destrinchamos a privada. Olha, acho que mais didático que isso. Privado, hein? Não vai dar. Que os modelos antigos, gente, você apertava um botãozinho do lado. Antigamente, botava um botãozinho do lado. Fazer aquele... Agora o botãozinho mais antigo ainda, a gente tinha aquela cordinha. Nossa. Você entra no boteco, vai no boteco, puxa aquela cordinha. O cara tá de fogo, aquilo já cai. Nossa. Algo a mais para refletir na hora do banheirinho. Exatamente. Temos uma outra aqui. Aí tem uma palavra que é um título aqui, que estamos falando de esquadrias de alumínio. Do que estamos falando? O que é uma esquadria? É a moldura da janela. Estamos falando de janela. Exatamente. Isso mesmo. Janela. Aquela janela que você vê no decorado é aquela que é entregue. É aquele mesmo modelo. Leva isso como base do decorado, porque basicamente só a janela é o que vem no apartamento mesmo. O que você vê naquele decorado... Não só as janelas do banheiro, né? São as janelas do banheiro, dos quartos também, como também a divisão ali de sala, né? Da área de serviço ali. Então, esquadrias, para fazer uma coisa mais ampla, a gente está falando da onde eu tenho vidro. É o perfil de alumínio. Os perfis. Os perfis de alumínio. Exatamente. Então, estamos falando de janelas, estamos falando das portas, balcão, né? Os caixilhos. Exatamente. Os a gente chama de caixilhos, que já é a composição completa. Então, esquadrias está falando desses sistemas de alumínios com vidros ou ferragens, alguma coisa. Estamos falando disso. Né? Então, envolve pinturas, envolve confortos térmicos por causa dos vidros, desempenhos, etc. Então, esquadrias igual janelas. Vamos colocar... Janelas e as portas que tem vidros, portas, portões, etc. Muito bem. Bom, a gente tem mais aqui no memorial do Gran High que o Ricardinho separou aqui para mim. E essa aqui, que eu vou falar agora aqui para vocês, para os nossos JD Casters, quem nos assiste são os JD Casters, eles vão lembrar do episódio 34 com o Kael, menino de vocês, que teve o game. O que significa, o que é a sigla, a denominada palavra APA? Área de preparação de alimentos. É o que substitui a cozinha nos apartamentos que são compactos. Olha só. Estúdios, 45 metros. É isso aí. Então, quando estamos falando de APA, estamos falando de
cozinha, Exatamente. né? Só que é uma cozinha num estúdio, No geralmente. estúdio, compacta, né? Exatamente. E é a APA porque eu não posso ter gás ali. Exatamente. Então ali é toda a preparação elétrica. Então, inclusive a gente já teve uma venda que caiu no Bosque Jardim Prudência. Era um estagiário nosso que foi lá fazer a venda tudo bonitinho. A cliente era uma cozinheira. Quando ela viu no memorial que não era a cozinha a gás, ela não deu segmento nisso. E se eu não estou enganado, acho que não estou falando nenhuma besteira, nós não temos nenhum estúdio na empresa que seja uma cozinha. que a cozinha é com gás. Não pode. Todos Não pode por são- conta todos do são tamanho elétricos. dele. Todos são APAs. Exatamente. É uma regra da prefeitura, inclusive, É regra. hoje. Então não pode ter gás num estúdio. até Inclusive porque os você não tem- estúdios, você que não para tem quem não ventilação sabe, pra isso, né? até um comentário que eu faço nos encontros também, os estúdios é que nem um hospital, é que nem um hotel, né? Existe uma caldeira que distribui a água quente para todos os apartamentos. Pro chuveiro, por exemplo. Para o Exatamente. chuveiro e para a água de E pia. O que eu achei legal lembrar, Zé. Os estúdios, por mais que eles não tenham gás, eles têm água quente. Eles têm água Água quente. quente vem de algum lugar. Isso. Né? Alguns têm aquecedores de gás de passagem, que é um outro coisa que a gente Que até são mais as residências residenciais, maiores né? já. O que é um aquecedor de gás de passagem? Né? O que quer dizer isso? Você coloca aquele aparelho que Geralmente a vai lá água na- passa por lá, no terraço né? de vai passando serviço. pelo encanamento e o gás Isso. está esquentando. Lembrando está que o esquentando a água. aparelho é instalado pelo técnico, que o cliente ali adquiriu o aparelho, né? Pela empresa específica lá que o cliente comprou. Ele é instalado na área de serviço, Na área de onde que é o serviço. shaft. Exatamente. Além que tem a infraestrutura já do gás encanado. Exatamente. Quando vocês forem um apartamento pronto, vocês vão ver. Ele fica muito perto do tanque. É uma que tem uma saidinha amarela, se eu não me engano. Ali é a sempre válvula. um lugar que tem ventilação. Exatamente. Por isso que a área de serviço é entregue aberta. Isso, correto. Não tem uma janela lá. Não tem Temos jeito. mais Por esse uma motivo. aqui pro Zé Carlos. Pode mandar? Mande. Ó, Zé Carlos, essa aqui é específica pra você. Acho que você vai tirar Bora, de Zé. letra. Acho tão estranho me chamar de Zé Carlos. Chama de Zé, né? Zé, né? É Zezinho, a gente é íntimo. Mas então, Zé, quando a gente fala de um apartamento denominado tipo Garden, do que a gente está falando? Nós estamos falando do primeiro apartamento ali, no primeiro pavimento, né? Onde que normalmente ali o terracinho dele é maior. Tem um aproveitamento melhor ali, né? As pessoas hoje procuram muito, quem gosta de... Tem pet, né? Os pets de estimação, né? Eles gostam muito do garden por causa disso. Por causa da área que tem ali. E você faz um jardim, você Quintalzinho, consegue fazer um jardim ali projetado, né? Você faz ali o lugarzinho do seu pet ali, é muito legal. Queria até fazer um comentário nisso, Rafa, até porque a gente teve um negócio muito recente, né, no lançamento do Landmark, do Landmark Santa Cruz, porque os apartamentos Garden foram muito procurados no Landmark. E o apartamento Garden do Landmark não tem quintal, né? Não é um quintal, é um terraço um pouco maior. Então é a projeção dos apartamentos Isso. de cima Que é um pouquinho que mais criavam esticado. um terraço maior. Então o Garden é bem isso que o Zé está falando. Geralmente é uma planta que tem um terraço um pouquinho maior. Tem do uma que o normal. extensãozinha, Tem uma né? extensão Tem uma maior. extensão, Né? Então, acho que acho que não é correto a gente associar garden automaticamente a quintal, né? E em alguns empreendimentos a gente tem até os sky gardens, Sim, né? isso. Que são esses apartamentos que tem as projeções da laje de baixo, né? E lá em cima. Então, geralmente quando a torre faz aquela É o caso embicada, do né? Parque Vila Ema. O E é o Parque caso Vila Ema do tem o Parque Sky Vila Ema. Garden Exatamente. das O plantas de The Place tem isso. 52. The Place tem porque isso, as né, torres então. não são retas, elas Isso. fazem aquela comida Correto, no meio e também, depois isso. sobe metade. Então, geralmente tem um apartamento lá que tem o terraço da pouco- projeção. é maior do que acaba o sendo convencional, né? Sky Do que a Garden, planta né? de- Mas é a projeção do No terraço. caso do Monan Moca, o Garden da Torre 2 foi vendido, o cara vai fazer uma piscina de tão grande que é. Realmente ali é um quintalzão. Tem uma outra coisa que eu marquei aqui, ó, bem interessante. Guarda-corpo. O que é um guarda-corpo? Aquele gradil da varanda, do terraço. Sabe aquela grade de segurança que a sua mãe fala pra você não ficar apoiado? É aquilo ali. Necessariamente ele precisa ser de ferro? Não precisa. Exatamente. Um guarda-corpo, Zé? Então, guarda-corpo não só no terraço, né? Mas também em algumas áreas também, principalmente no ático do prédio. Por segurança, né? Para acesso à parte de serviço do condomínio, né? Existe o guarda-corpo em diversas partes da parte de cima também. E o guarda-corpo no terraço, né? Às vezes, não necessariamente ele é de ferro.
né? Tem uns que existe uma barra de ferro Em e cima, ele de acabamento. e ele é encoberto com perfil de alumínio. Sim. Ou às vezes é de parede mesmo. Isso, ou a parede muro que mesmo. tem Isso, a tem um parede perfilzinho mesmo. de alumínio, um Aham. ferrinho. Mas ali é o muro mesmo que... O guarda-corpo é simplesmente... É literalmente não deixar você cair. Isso. É o guarda-corpo mesmo. mesmo. É Guarda-corpo. guardar o seu corpo pra você não cair, literalmente. Exatamente. Em algum lugar. Então você está no seu terraço, encostou no terraço, não caia lá embaixo, porque o guarda-corpo está te segurando. Onde geralmente eles Então, fecham em vidro. Geralmente no memorial eles falam que o guarda-corpo tem perfil de alumínio, é em vidro, não sei o que lá. Então, quando está falando do guarda-corpo, você está entendendo o acabamento do terraço, do terraço. apartamento ou de uma área comum, né? Isso. Como que é o perímetro Correto. de uma área comum, sei lá, o fechamento de um salão, o fechamento do ático lá do teto, ou sei lá, quando é. Principalmente em alguns empreendimentos que a gente tem aqueles lazer de coberturas, por exemplo. O famoso rooftop. O Dom que tem uma piscina lá em cima, no rooftop. Você tem um guarda-corpo Isso, exatamente, em em volta volta. da piscina, que acho que é de vidro, se eu não me engano. É de vidro. É vidro com alumínio, que ele é transparente, é de vidro mesmo. Que ele tem uma altura X, tem umas alturas... Então, o guarda-corpo em si, ele já fala, né? É para proteção da pessoa em relação a um lugar que tem altura. E aí, geralmente, o guarda-corpo, ele varia... Ele tem por norma, acredito eu, por 1,20 de altura, mais ou menos, né? As normas seguem mais ou menos esses parâmetros. Mas eu tenho mais uma aqui que eu tô empolgado. Vamos lá. Elevador transfer. Elevador transfer é aquele elevador que eu saio do térreo para minha área de lazer. Exemplo, o Parque Diálogo Belém, onde a minha entrada fica em um lugar e as torres ficam... que não estão em cima da minha portaria. Então eu tenho esse elevador transfer para me levar até a área comum, onde eu consigo me transferir para as outras duas torres. Os outros apartamentos. Então esse daí é o elevador transfer. E geralmente os elevadores transfers, né, eles são adaptados até para, acho que a maioria deles, inclusive, são para usos de cadeirantes. Também. Porque para o acesso ao empreendimento, Exatamente. né? Geralmente quando esses empreendimentos, a gente tem os empreendimentos, cada vez os primeiros andares começam lá em cima. Isso. Já, né? Então, você tem o térreo está muito no alto. Então, para as pessoas com deficiência, portador de necessidade conseguir. PNE ou PCD, para chegarem lá em cima, Também. escadas são complicadas, né? Bastante. Então, se tem esse transfer para... leva Inclusive lá o Landmark Santa Cruz tem. Ele é esse caso, que a portaria não fica embaixo de nenhuma das duas torres, a do Residências. Então tem um elevador transfer. Zé, o que é um pé direito duplo? Essa aí vai pegar muita Esse- gente que tem o meu sempre é aquele pequenininho. lobby residencial com pé direito duplo. Você sabe que tem clientes, né? Que tem clientes que perguntam qual o tamanho do térreo para o corretor. Meu Deus! Qual o tamanho do térreo? Porque, né? Hoje, né? Com a parte de baixo, né? Que o pessoal faz, né? Que chama mais a atenção do comprador, né? Até eu falo que hoje em dia não é tanto a planta do apartamento que chama a atenção. Lógico, né? Que é a única pessoa que vai morar ali. Mas a parte de entrada ali do condomínio, né? Então, quando você entra ali, você entra naquele hall, né? Você vê lá os acessos, tudo decorado, tudo. E aquele altura, teto né? elevado, né? Aquele teto elevado, ali é o pé direito da parte do térreo já, né? Do apartamento, né? Valoriza todo E que valoriza aquele também, hall de né? entrada, Isso. né? Fica uma coisa bonita, imponente. Tecnicamente, Olha, né? eu vou te mas falar estamos uma falando coisa. do quê? Estamos falando de quê, tecnicamente? De altura. 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 E deixa tão bonito. Tem falando um bonito. projeto que eu não sou muito fã, que eu não gostava tanto dele, que é o Varanda Vila Leme. Eu moro pertinho dele. Quando eu fui lá com ele pronto, meu, aquele lobby tá surreal. Exatamente. O Varanda Então, Vilema. e peixe top. Pachita. E acho que é bom até enfatizar isso, porque geralmente a palavra pé direito duplo, ela aparece automaticamente em hall. Né? Então, às vezes é hall com pé direito triplo, às vezes é hall com pé direito duplo, ou salão de festas com pé direito duplo. Quando se lê pé direito duplo, geralmente isso no memorial descrito ou no material publicitário, tem bastante, se a gente pegar esses aqui que estão na mesa, vou até destacar um aqui que eu deixei separadinho, bem bonitinho, inclusive, pra gente falar. O pé direito duplo nada mais é do que a altura do piso Até o teto. até o teto. Isso. Né? Então, só para todo mundo entender, né, Rafa? A gente falou isso no dia da planta também. verdade. Geralmente um pé direito é de
88. 2,80 e pouco. é. O da pé Diálogo direito duplo é o dobro 2,88. disso. Então 2,5,60, 2,88 5 e nosso, tantos. implanta, né? É um pé direito duplo. Exato. Né? Então você tem 4 metros, não chega a ser duplo, mas é um pé direito mais Grande, alto. é, mais alto. Então estamos falando da altura de um vão de alguma Isso, área. Né? Então se é no exatamente. hall, se é no salão de festa, se é na academia, Se é na não importa. unidade. É a altura do chão até o teto, que é Exato. bem alto. Exato. Pé direito é isso. É isso aí. Exato. Certo. Ó, eu separei um aqui, peguei um memorial do Monan também. E aí você vai entender, Rafa. Lembra que você me perguntou? O Rafa uma vez me perguntou, num dos episódios, qual era o empreendimento que eu moraria? Se eu tivesse que ter um empreendimento aqui, qual que eu moraria? Qual que eu escolheria? E eu falei pra ele bem. que era o Monan Moema. Olha, Rica, antes, quando você tinha comentado isso, eu não entendia, mas hoje eu entendo por que você gostaria de morar lá. Por quê? Que é um Porque bairro. lá tem parque de Ibirapuera, tem parque de bicicleta, tem Moema, que por si só não precisa muita explicação. É um bairro que não dorme. É um bairro que não dorme. Moema tem tudo. Moema tem metrô, tem shopping, tem avenidas, tem um monte de coisa. Pessoas Tem bonitas na rua. Pessoas muito bonitas. Então, assim, se a gente parar para falar de Moema aqui especificamente, dá para gastar episódio só falando de Moema. Dá para enumerar um monte de coisa aqui, só para falar de Moema. É um produto diferenciado, né? Com certeza. É um bairro de altíssimo padrão e é um produto que é completo. Ele é completo. E eu tenho certeza que cada um dos nossos corretores, os nossos JD Casters que estão trabalhando aqui na JD House, eu tenho certeza que você deve ter algum cliente para esse produto em sua carteira. Eu não tenho dúvida. Esse produto se vende sozinho, Ricardo. Sim, assim, a gente tem os outros produtos aqui que se equiparam, assim, talvez o Monan é o nosso produto de maior alto padrão aqui, mas nós temos outros de alto padrão aqui. Se a gente não tem, Rafael, se você, corretor, não tem um cliente para amanhã, vai atrás do cliente do Monan. A gente tem plantão lá, a gente tem obra, a gente tem material. É só chegar lá em Moema, pegar os coordenadores que estão lá, os meninos, ó, encostar naquele plantão e fazer um trabalho lá que você vai conseguir cliente para Moema, porque, ó, vender apartamento de Moema aqui é um sonho para qualquer um. E, ó, gasta tempo lendo o memorial descritivo E de lá Moema. é necessário, porque viu? você vai Lá é entender necessário. o porquê desse prédio ser tão porreta e de tanta gente ter escolhido esse prédio aqui quando a gente fez essa pergunta na mesa, né? É verdade. Monan Moema. E pegando a gancha do Monan Moema aqui, eu marquei que é uma coisa que tem vários apartamentos aqui, fachada ativa. O que é uma fachada ativa que tanto se fala na JD? Fachada ativa, né? Nós temos aquele logradouro, né? Onde nós temos a parte de baixo, né? Gostou do logradouro? O que você está dando risada? Eu adorei. Zé, eu tô adorando. Onde você tem a parte comercial na parte de baixo, né? E hoje lá no Monan Moema, né? Nós temos aquele charmoso, né? O varanda, né? O varanda. Nós temos lá embaixo, né? Olha o varanda. Isso é uma fachada ativa, né? Onde você tem lá, não dentro do condomínio, né? Mas anexo ao condomínio, né? Onde que nós temos lá a parte comercial do empreendimento que ali é um conforto para o cliente, né? Uma comodidade, né? De poder descer, uma pessoa, um empregado mesmo descer, fazer uma compra, né? Tá ali do lado. Legal. As famosas lojas. Uma coisinha pra lembrar. A história da fachada ativa, isso é lei. Né? Então, é lei. Então, é a lei da prefeitura. É a prefeitura de São Paulo que baixou, acho que plano diretor da cidade, se não me engano, foi na última revisão do plano diretor, que é uma obrigatoriedade dos empreendimentos agora terem a tal da fachada ativa. Né? Então, a história da fachada ativa é porque a prefeitura quis eliminar os gradis, né, aqueles muros extensos. A cerca em volta dos prédios para tornar a cidade mais acessível. Né? Então, hoje você tem lojas, você tem mercadinhos, você tem chaveiros, você tem cabeleireiros, não sei o que lá, para a cidade ficar mais harmoniosa, bonita, mais vistosa. Exatamente. Então, você tem, por exemplo, a gente tem um empório varanda lá, mas a gente tem empreendimento. No Gran Vila Prudente, você tem quase um Smart Fit lá no Gran Vila Prudente. Smart Fit, você tem lá Smart debaixo Fit, do Linha, a academia lá do Lucas Panorâmico Luco. tem uma Panobianco. Tem um monte de coisa. Tem pizzaria, tem Pizza Hut, tem muita tem coisa. O Pão de Açúcar. Um minuto. O Minuto Açúcar. Nossa, deu até Embaixo fome, do hein? Smart do Merit. Landmark lá no
O Merit. Na João- Embaixo do Merit tem também. um, É que tem um tem Minuto um outro Açúcar lá. também. Tem um outro lá na João Dias. Landscape. Landscape. O Landscape. Kika, uma outra palavra, uma outra coisa que muita gente teve dúvida, até no episódio do game lá com o Kael, que foi muito legal, pessoas confundem muito, Zé, sobre porte-coché. Porte-coché. O que é um porte-coché? O que é um porte-coché? Já é difícil pra falar. Né? Porte-coché. Já é difícil pra falar. porte-coché. É difícil para falar. É né? francês. É difícil Pode para coxer. falar. Coxer. E é difícil para explicar agora sem desenhar, né? Aquele famoso recuo, né, Zé, que eu tenho da Inclusive, portaria da quando eu faço calçada. no nosso encontro da integração, eu sempre explico o pessoal que tem alguns prédios aqui, inclusive da Diálogo, aqui na nossa quadra, né? Essa aqui do lado direito aqui, tem alguns empreendimentos que tem um porte-cocher aqui. Inclusive, quando a gente vem do almoço, a gente passa em frente ali, né? Você sempre me mostra, Então, Zé. ali tem um porte-cocher, né? Gente, o porte-cocher, como também tem no quadro, tem vários empreendimentos da Diálogo que tem essa praticidade, né? Normalmente, é aquela frente do condomínio que está recuada, né? Onde você tem uma meia-lua na frente, onde ali traz segurança, traz praticidade ali quando a pessoa pede um aplicativo, né? Onde ela está esperando a criança vir da escola, a perua vem, traz lá, a van traz a criança na porta do condomínio, sem estar lá no meio da rua, né? Isso Também, traz problema de segurança. Isso, como eu falei, né? Traz muita comodidade e conforto para a pessoa. Zé, eu acho que é muito legal isso que vocês estão falando, porque são questões do dia a dia que, às vezes, os nossos profissionais têm esse documento à disposição, mas às Mas não vezes... entende. Às vezes não entende. Por exemplo, clausura. E isso é fácil de você ver na própria, tá? O porte-cocher é muito fácil você ver Na no maquete. treinamento da maquete. Maquete tá vendo? É muito fácil. Até numa foto do térreo lá, numa imagem do térreo lá, você vê que tem o porte-cocher lá. E geralmente o porte-cocher é uma das coisas até que a Diálogo geralmente faz a ilustração. Faz a Faz, ilustração. porque- Isso. Porque deixa bonito também, eles Aham. conseguem Os porte-cocher, fazer eles são muito bem paisagismo trabalhados ali. porque é a porta do empreendimento. Né? A gente tá falando do acesso do empreendimento, né? Um que vocês podem lembrar que tem o porte-cocher que foi entregue recentemente é o grande Diálogo Vila Matilde. Lá tem o porte-cocher. Verdade, é verdade. Eu E lembrei do assim, quadro, mas tem E outro. acho que é legal lembrar também, Cachito, que não necessariamente ele é aberto. Temos um exemplo aqui dentro, né? Que ele Que é tem fechado. clausura, que é o clausura. caso do Monamoca. E o que é clausura, gente? O que é a tal da clausura? Portões. Eu vou embarcar, eu vou entrar nesse porte-cocher, eu tenho que ter a autorização do porteiro, ele vai abrir esse portão, eu vou entrar, ele vai fechar. Para sair é a mesma coisa. Então é basicamente, como o alemão me ensinou, pulmões. Pulmão de visitantes. Pulmão de visitante. Então, quando estamos falando de clausura, quando lê no memorial clausura, estamos falando de portões. Portões. Né? Portões. Sejam Exatamente. de visitante, seja de pedestre, seja de carro. Estamos falando de portão. Isso. Porque a clausura pode estar tanto na garagem, Isso. Que como tem pode sempre. estar na entrada, como Na acesso de pedestre, na acesso de exatamente. pedestre, Isso. na acesso de serviço. Estamos falando de portões. Exatamente. E só para não deixar o pessoal Aquela com a dúvida, clausura porque eu dupla, também sabe? conheço como pulmão, conheci isso como pulmão por muito tempo. Pulmão é por causa da gaiolinha que Isso, fica. exatamente. Então, quando você entra na clausura, você fica literalmente preso entre dois portões. Exatamente. E aquilo é uma gaiola, né? Isso, Que é para de- segurança. de Aí grade. esse portão de trás só abre quando aquele lá Exatamente. fecha. Assim, vai indo. Então, isso, vulgarmente, as pessoas chamam Gente, da isso é gaiolinha. muita segurança para o condomínio. segurança. Exatamente. É muita segurança para o Isso aí condomínio. tem Semana muito que vem é um também. episódio sobre Posso segurança, contar, que a gente posso contar um descorre episódio? muito Bom mesmo. Posso contar um Lógico, Zé. episódio? Isso aconteceu o ano retrasado. Você conhece o local? Nós moramos em São Caetano. Sim. Num condomínio lá na Rua Santa Paula, que não preciso falar o nome. Não. A clausura salvou um assalto no condomínio. Salvou o condomínio de ter um assalto. Entrou uma pessoa, estava tentando entrar um casal, isso especificamente era um casal, jovens assim, tentando entrar no apartamento e falava o nome de uma pessoa. E de repente o porteiro abriu. O porteiro abriu, mas deixou preso dentro da clausura. Não abriu o segundo portão. Aí ele tentando ligar para o apartamento que a pessoa falava. E nada, não conseguia falar, não conseguia falar. Aí ele ligou para o síndico. Ele achou muito estranho, porque eles estavam muito agitados dentro da clausura, estavam muito agitados, né? Aí ele ligou para o síndico. Aí o síndico puxou a câmera e ficou vendo. Pela câmera conseguiu ver, né? Aí, batata, tiraram, chamaram a polícia baixou lá, estavam tentando entrar dentro do condomínio. Caramba. Aí era uma pessoa, já era um casal que já tinha passagem, justamente por esses acessos a condomínio,
né? Isso aconteceu lá em São Caetano, mas isso acontece em vários outros lugares. Então, por isso que é importante hoje, né? Até tem uns empreendimentos, se vocês verem, né? Isso está acontecendo muito na região ali de Itaim, Zona Sul também está conhecendo muito isso, de os condomínios antigos colocarem a clausura. Porque os prédios antigos que não traz mais segurança para o condomínio. Muito legal isso que você trouxe, Zé, muito porque legal. às vezes a gente quer ser solícito e quer fazer quer ser agradável. E se você não conhece a pessoa, se não está na tua função, deixa a pessoa se apresentar, deixa a pessoa aguardar Exatamente. o momento dela. Às vezes a gente quer ser Ajudar. hospitaleiro e atrapalhamos o sistema de proteção daquele edifício. Hoje, né? por parte de segurança dos condomínios, ainda está tendo muita atuação nessa parte. Assim, fica ligado nisso. Ô, Cachito, vou te perguntar um aqui, ó. Vamos ver se você tá afiadinho mesmo aqui. Tem uma palavra que ela aparece em vários lugares aqui, citada em várias situações, bem. que é a tal de uma tubulação seca. O que é uma tubulação seca? Do que a gente está falando em tubulação seca? A tubulação seca é aquele caninho amarelo. Não sei se vocês já viram desse. Que eu não tenho passagem de água dentro dele. É simplesmente isso. Que é só para passar fio mesmo. Por isso que ela chama seca, né, Por isso Gatito? que chama seca, porque não vai água. Conduíte, tubulação elétrica. Exatamente. Onde eu não Geralmente- posso ter água, senão ali... Então, Eu E, ó, e geralmente tudo. nos memoriais que eu marquei, geralmente isso aparece em coisas de ar-condicionado, Isso. em sistema de televisão, Telefonia, internet, cabo. telefonia, Isso. porque é por onde passam os fios Isso. de dados que não Exatamente. podem ser molhados. Né? Isso. Então, se é molhado, se não pode ser fio que não pode ser molhado, a tubulação tem que ser seca. Tem que ser seca, Então, exatamente. geralmente, Se caiu uma aquele gotinha lá, caninho complicou. amarelo que fica pra fora na Exatamente. parede, o conduíte. Conduíte. O tal do, O tal do conduíte que o Rafa falou, o nosso tal do arquiteto. conduíte É o coisa amarela. E aí, ó, Rafa, pra ver se eles estão bem ligados, mas em contraposição, a gente tem um aqui que fala PVC, PEX e PPR. Do que eles estão falando aqui? Essa aí você me pegou. PVC, PEX e PPR. PVC são os tipos, aí não está falando marca, né? Mas são tipos mesmo de encanamento, Canos. canos. Aqui é água. Aqui é água, aqui é onde vai a água. Água aí, gato. O PVC, ele é um sistema mais rígido, né? Isso. É o mais E usual, PEX né? É o mais usual. É o mais E usual. O PEX, ele é como se fosse uma mangueirinha Flexível. É flexível. flexível, onde você consegue... Tem um valor menor, ele é mais flexível, ele consegue se moldar e você consegue utilizar ele em algumas áreas que tem, assim... Que Tipo shaft, né? Tipo shaft, Tipo shaft, que é exatamente. mais fácil a manutenção, de você fazer uma manutenção ali, mais fácil de você trabalhar ele. Exatamente. E aí, só pra corrigir uma coisa, só que pra não ficar uma coisa errada do que eu tava falando, gás não é o mesmo cano de água. Não né? é. Não pode ser. Não pode. Gás é cano de cobre, né? Então é outro tipo de cano, aquele mais rígido, né? PP e Geralmente. tal. E cano de água é aquele branco, geralmente Sim. que tá todo mundo acostumado a ver, PVC. debaixo da pia. Isso. Essas coisas, né? Isso. Então isso aparece bastante aqui, porque se fala muito de... Tem de bastante pias coisa aqui. lá, né? Aí vamos Coisas entrar aqui numa complexas. outra, Rafa, que aparece bastante aqui, que eu acho que é legal. O que é um aparelho misturador? Que aparece bastante aqui. Geralmente é boa. aparece assim, aparelho misturador da pia. Essa é facinho. É fácil. É boiadas, né? Do que você está falando? Fala, Zé, fala. Tá na ponta da Nós língua. estamos falando das torneiras. Torneiras. Das torneiras. Onde tem a pia, né? Sempre é na pia, nos chuveiros, né? É sempre... lavabo não tem. Porque o lavabo não é servido de água quente. Como também no tanque de lavar roupa também não tem. Porque também não é servido de água quente. E nem na pia Então, da varanda. E também O na pessoal pia da fala varanda, disso, né? não. Então, é somente nos banheiros, que tem ducha, né? Que são os banheiros que tem as duchas. E também na pia da cozinha, onde tem um misturador. E- Aonde você, como a gente fala popularmente, temperar a água. Temperar a água. Boa. Porque, Temperar a água. temperar a água. Porque você... No meu é assim, a esquerda é água quente, a direita é água fria. Acho que isso Perfeito, é universal. Zé. Não é nem o seu. Não sei, acho que é não universal sei, isso aí. mas eu acho que é universal. E Zé, Perfeito. eu vou te falar uma coisa. Não é que não tem na terraço e não tem no lavabo. Consulte o memorial descritivo para saber se não tem mesmo. Porque se tiver escrito no memorial descritivo que no lavabo tem misturador, Vai tem ter. água quente no lavabo. sim. Né? É difícil ter, Bem. porque não tem muito sentido. Na pia da cozinha, nem toda pia da cozinha tem misturador de água quente. Chuveiro
Precisa ter. Lógico que tem, né? Todos os banheiros têm, mas a cozinha sempre é uma incógnita se tem ou não, né? E uma coisa legal que o Zé falou, isso é de lei. Se tem a possibilidade de ter água quente, é sempre do lado esquerdo. O misturador do lado esquerdo. E Rafa, vou te dar uma dica de render, né? Me De perspectiva. O misturador Fala, meu é um arquiteto. negócio que dá pra ver na perspectiva. Se você olhar na pia da cozinha, na perspectiva, você vê do lado do sifão, isso. 2 pontinhos. Isso. Se tem aqueles 2 pontinhos, significa que tem misturador. Tem um Então misturador. é fácil. Se você não ler o memorial, na imagem você consegue saber se tem um misturador. Mas mesmo assim, leia o memorial. Não Leia o esquece memorial. disso. Leia o memorial. Então não assuma, né? A única Não coisa que eu queria assuma o falar. risco. Não assuma que não tem se você não leu, né? A leia e certifique-se de que realmente não tem ou tem, né? Então depende muito do empreendimento, depende muito do padrão. Do padrão nosso tem, mas leia. Certifique-se de que Agora, tem. só para complementar o minuto arquiteto. Eu que gosto de misturador monocomando, porque em vez de ter 2, sendo um É um só, só. Sim. Uhum. esse monocomando, quando vai para baixo é água quente, quando vai para cima, água fria. E geralmente quando o misturador é monocomando, as construtoras elas colocam isso como um grande diferencial, Sim. porque é um metal mais caro, né? O monocomando é um metal, né? É a torneira propriamente dita, é mais cara do que os misturadores Sim. convencionais e Sim. acaba colocando isso com um tremendo de um diferencial, num alto padrão. Tá principalmente. contratado. Você viu? Caraca. Ganhou emprego. Ganhou emprego. Marketizava isso. Ó, tem um outro aqui que geralmente aparece em todos os folhetos. Sistema de tratamento de águas pluviais e aproveitamento de águas pluviais. Estamos falando, De obviamente, reuso de água. Reuso de água, né? Então, o que é o sistema de tratamento de água pluvial? Como é que ele funciona, isso daqui? Não só o reuso de água, não só no pluvial, né? Também, Água cinza e e pluvial. também temos a água cinza também, que ela vem proveniente ali da máquina de lavar roupa, das duchas, né? E também das pias do banheiro. Pia da cozinha não, porque pia da cozinha tem gorduras de detrito e vai direto para o esgoto, tá? E das águas pluviais, né? Obviamente que são das águas da chuva. E nos dois casos aí é captado a água, né? Os resíduos ali, a água para os reservatórios. É feito um tratamento químico. Obviamente, esse tratamento não é água potável, tá? Sim. Mas pode se usar ali para água jardim, lavar as áreas do Garagem, térreo, isso, garagem, né? E isso também é outro detalhe que traz muita economia para o condomínio. Exatamente. Então, mais quem uma mora, aqui. quem mora ali em condomínio ali, que recebe aquele extrato mensal das contas do condomínio de fechamento, né? Dá uma olhadinha ali na conta mensal da água para ver. Água do condomínio. Da água do condomínio. coletiva. Isso, da água Boa, coletiva Isso do é- condomínio. Isso é legal. Uma dica colocar, legal. Porque geralmente esse tratamento de água pluvial, ele não é redirecionado para o apartamento. Não. Ele é redirecionado para a área Uso do comum do área condomínio. comum do Então, condomínio. para quem passear um condomínio pronto, Isso. né, quando você estiver andando pelo jardim, principalmente, tiver aquelas torneiras, dá uma checada na torneira que você deve ver numa plaquinha, alguma coisa assim, água de reuso, água de alguma coisa. Inclusive, Geralmente é alguns condomínios, inclusive os da Diálogo aqui, ó, esses aqui são mais bons, bonitinhos aqui, são mais recentes, digamos assim, dos mais antigos. Tem alguns deles que tem uma plaquinha na frente do condomínio, uma plaquinha de bronze, assim escrito, com reuso de água. Reuso de água. Porque justamente é para ninguém Isso. beber aquela água, porque ela não é potável. Melhor não, né? Uma criança tá com sede, tá Mais pegando no uma, parquinho. Rita. Pode mais uma. O que são as unidades autônomas? São todas as unidades, na verdade, que eu tenho lá. São todas as Pegadinha unidades de do mal, moradia. São os apartamentos. São os apartamentos, é tudo que eu tenho lá, que é para alguma moradia, para algum uso. Boa, pegadinha do malandro. Pegadinha. salas. Posso colocar mais um detalhe? Com Zé, certeza. pra isso. A Tempera. vaga de garagem, quando ela é determinada, ou as vagas de garagem quando são determinadas, ela é autônoma. Uma vaga extra. A vaga extra é autônoma, autônoma. Uma porque ela é sala. determinada. Uma sala Boa. comercial. Isso. Entendeu? Então, é tudo isso que eu tenho lá. É uma unidade. É uma É unidade. que uma fica unidade. técnico, né? A pessoa É, às vezes aí a não pessoa vai. buga. Essa É. parte. Tem uma coisa aqui, Rafa, que acho que a gente estava conversando antes, a gente vai matar aqui. Bancada. O que é uma bancada? Que aparece milhões de vezes essa palavra escrita aqui, tanto na área comum quanto no apartamento. Estamos falando de bancadas, estamos falando de quê, exatamente? De pias. De pias. Pias. Pia cozinha, pia da varanda, pia do banheiro, pia do lavabo. Para ser mais específico, Cachito, você que um sabão
disso daqui. Bancadas de granito com cuba de louça. O que quer dizer isso? O que é uma bancada de granito? Vai ser a pia, a pedra, que é a pia, e a cuba é aonde é o... Isso. A bancada é a É pia. a louça, Isso. onde cai água. Bancada é a pia. É a pia. É a Isso. pedra. Granito é a Granito pedra. é a pedra. É a pedra que é a pia. cuba E a cuba é onde você é a despeja pia. água. Despeja água. Exatamente. Então, a bancada de granito com cuba de louça é o conjunto da pia, do Isso. lavatório. Exatamente. Propriamente dito, né? E a gente tava até comentando ontem, né, Zé? A gente tava brincando disso daí, que geralmente quando você vai fazer o personal, né? Principalmente, acho que no personal aparece muito isso, que quando você vai escolher a personalização das bancadas, né? Aparecem outras palavras que não existiam no memorial descritivo. Ah, você pode escolher a bancada de... Preto São Gabriel, Isso. verde Ubatuba, branco Pigueza, aí os Mármore, não sei o quê, Os né? olham pra minha cara e falam assim... É o tipo da pedra. É o tipo da pedra. É a cor da pedra. A cor da pedra. cor da Então, pedra. Sabia hoje, saber. por exemplo, quando vocês forem no decorado, né, nos decorados do nosso produto, olhem as pias da cozinha, as pias do lavabo, as pias dos banheiros, as pias do terraço, principalmente, né? A cor das pias. Então, pia preta a gente chama de São Gabriel, né? Então, pia verde a gente chama de verde Ubatuba. E as pias brancas, branco Pinhês, branco neve, sei lá, tem umas coisas. Mas acho que são as mais comuns. As mais usadas, né? É, são as mais usadas, que são as que talvez eles mais entregam. compõem os negócios decorados. É tudo que Mas depende da decoração. da decoração. Isso. Tudo depende da exatamente. decoração. Isso Mas vai a gosto você do sabe freguês. uma coisa legal, gente? Tudo isso aqui que a gente tá falando é uma coisa muito bacana pro corretor. Depois desse programa, ele vai ver de forma diferente. Vai falar Exatamente. assim, cara, esse documento é Testa meu lá, amigo. tudo lá no decorado. E vai lá no decorado e testa tudo. Lê Sim, tudo. Esse, esse documento é meu amigo. Se eu comer isso aqui, eu vou estar... Tem que ler, tem que ler. Tem que E a minha dica, conhecimento, né? e a minha dica é ele ler esse documento e ele ir para algum projeto pronto. Um Parque Diálogo Belém, onde eu tenho unidades à venda ainda, que ela tá do jeito que a Diálogo entrega. Um apartamento modelo. Ou um apartamento modelo, exatamente, que ele vai ver o que a Diálogo entrega. Porque o decorado dá uma enganada. Porque o decorado da pedra é um pouco diferente, o ponto do ar-condicionado que está instalado é enganado no sentido que outro. ele já está personalizado. Exatamente. Já está decorado a gosto Já, do freguês. exatamente, não é a forma que a gente entrega. Então você não pode falar que o ponto do ar que a gente entrega é aquele da sala, que talvez não seja ali. Sim. Então toma esse cuidado. Então às vezes é mais fácil você ir em um projeto pronto. Um apartamento modelo onde você vai ver realmente como é que a Diálogo entrega. Como foi executado. Né? Exatamente. Aí você vai ver todos esses... Isso é uma coisa muito leguinhos. importante, Cachito, porque o decorado é uma ferramenta que aparece no dia específico pra gente, Exatamente. na abertura das vendas. E os clientes vão ver o decorado Eles se pela primeira encantam. vez, às vezes, no mesmo dia que os corretores, né? Tem muito corretor que vê o decorado pela primeira vez junto com o cliente. Nunca pode assumir que o decorado é exatamente o que a pessoa vai receber. Exatamente. A planta, sim. A planta, Porque sim, o espaço, A opção de tudo. planta que É, a está lá, opção de a planta. distribuição dos espaços, Exatamente. confere, porque é uma opção de planta dentro Isso. do memorial descritivo, aquela opção Uma de coisa planta que eu vejo, Rica, vai existir. que o pessoal às vezes erra muito é que no decorado a gente não tem a porta que divide o estar do terraço. Sim. Assim como a cozinha da área de serviço. Ali a gente tem que entregar a porta. Muitas vezes a gente tem corretor que provavelmente já fala que já vai entregar sem isso. E a informação está no memorial descritivo. Exatamente. E é informado ali que a gente não pode entregar sem ela por conta de habite. Sim, exatamente. Então, Entendeu? o que eu acho que tem que ficar frisado para quem estiver nos ouvindo, gente, tem oportunidade. Tem o Zé Carlos aqui que, conhece tudo. Tem conhecimento Tem amplo. os gerentes que atendem da melhor forma possível. Coordenadores. Tem a gente, tem os coordenadores. Gente, vamos colher essas informações, vamos ter certeza, porque às vezes vai pintar um cliente e é a compra da vida deles. É o melhor lugar do mundo que é a casa deles. Se você perder essa laço de confiança, essa credibilidade... Não, e vou te falar uma coisa. Acabou a venda. Me arrisco a dizer que o corretor que está agora, né? Agora é de noite, né? Mas você que amanhã chegar lá no seu plantão de vendas e pegar o memorial do plantão que você estiver, eu tenho certeza que você vai descobrir coisas que você não sabia. Certeza. Ô, Pode Rica, já ter lançado o prédio há um ano. Você vai descobrir coisas teve que cliente, você não sabia que um tinha. cliente recente nosso, a gente estava negociando uma na Moca, uma de 137 lá. Ele perguntou o piso do estacionamento. Piso de estacionamento tem são umas coisas detalhes, diferentes. Eu nem marquei aqui. É totalmente diferente. Tem. Porque isso é arquitetura mesmo, são detalhes técnicos de Então, pra você ver, arquitetura, né? é assim, geralmente o cliente vai fazer essas perguntas mais mirabolantes, assim, que você vai falar, meu, pra que ele quer saber disso? Eu já vi sabe? piso de epóxi Então, em Fica estacionamento. lindo piso de Aí- epóxi. aqui aí- no aqui caso não do tinha, né? Monamoca é concreto lapidado. Então,
É diferente já. Agora eu queria fazer Entendeu? uma pergunta para vocês. Já mudou, entendeu? Já mudou Já para Aí que na nós hora- estamos falando do memorial, o que vocês vê, a gente fazendo back-office, você gerenciando, né? O que vocês vê, o que vocês observam que às vezes o corretor se atrapalha olhando um documento desse? Porque às vezes muita informação também confunde, né? Pode confundir, né? Então o que a gente está fazendo um baita de um episódio super dinâmico aqui com algumas palavras que estão destacadas que podem criar uma dificuldade. Mas o que vocês acham que pega mais? Porque se um corretor nosso não viu isso, o que vocês acham que falta? O que vocês acham que é a dificuldade? Tem alguns detalhes que eu vejo, principalmente o pessoal novo, né, que não sabe os detalhes técnicos assim, é a diferença de alvenaria, quando é estrutural e convencional. Eles acham que é tudo uma coisa só. Já peguei gente assim. É mesmo. Que eles acham que é uma coisa só. Eles não sabem a diferença de uma coisa e de outra. Tanto que agora na integração eu tenho aqueles desenhinhos, né, que eu faço lá, que eu explico, né, o que é uma estrutural, o que é convencional, né? Porque o cliente pergunta, né? Porque o Isso brasileiro aí é muito em importante, si, né, Zé? o brasileiro Essa em parte é si, muito ele está importante. acostumado com convencional. Com a estrutura convencional, concretada, né? Não é o estrutural, né? Aí você fala do episódio que a gente explica de planta aqui do JP. Que é com quem? Hã? Que é com quem? Comigo! E com o meu amigo Hector. É com ele, não, mas foi muito bem esse episódio. Mas e assim, saindo um pouco aqui do memorial, vocês sentem que os corretores nos atendimentos, essas questões dos acabamentos, dos apartamentos, são questionadas pelos clientes? Ou simplesmente, porque assim, quando a gente fala de roteiro de atendimento, automaticamente na cabeça das pessoas vem assim: decorado, maquete, perspectiva, tabela, etc, etc. Vou falar do produto, planta, passo pela planta, olha, sala, cozinha, banheiro, papo, tem terraço, não sei o que lá, piscina, não sei o que lá. As pessoas não perdem muito tempo, os corretores não perdem muito tempo detalhando as coisas dos apartamentos, o superficial. Que pra Colocando elas, valor nas coisas. Isso aí... agregando valor. Agregando valor. Isso aí atrapalha muito. Quando o corretor faz apenas isso, não explica o projeto, o conceito, o material que é entregue, tudo. Quando a gente vai fazer a mesa, exemplo, eu ajudo muito o Guilherme Mesas, né? Não é por ansiedade, às vezes, hospital? Atrapalha ele um pouco. Aí eu chego na mesa e vou falar: o apartamento que você quer custa 1.200.000. Pô, ele vai tomar um susto assim, ó. Isso custa 1.200.000? Ele vai cair para trás. Agora, quando o corretor faz um trabalho que ele explica bonitinho o material que é entregue, o porquê daquele material, que ele tem que parar um pouco de vender o material também e falar o benefício dele, de cada coisa que a gente entrega. O cara tem que ver que ele está ganhando. Quando a gente volta na mesa e fala: é 1.200.000, ele não vai ter esse susto. Vai ter aquele baque, porque é mais de 1 milhão, o pessoal tem esse baque hoje em dia. A palavra 1 milhão assusta. Assusta, mas assim, eu deixo de trabalhar preço para ter valor. Ele vai entender o valor do meu produto. Então isso aí vai me ajudar muito na hora de negociar com ele. Ele não vai querer um desconto mirabolante, que ele... isso aqui para mim vale 800 mil. Doutor, não vale 800 mil? Não é difícil agregar valor. Não é. É só você entender o que você está falando. E acho, Cachito, que sim, é uma provocação mesmo. A intenção dessa conversa aqui, né, Rafa? Sim. É a gente provocar realmente um despertar de consciência das pessoas. Pra gente sair do modo automático, né? Da gente perder... Não é nem perder. Pra gente ganhar tempo, porque não leva mais do que meia hora. Vamos colocar, se você Não quiser leva. ler com atenção. Não leva mais do que meia hora para ler um documento desse daqui. Né? E se você ler um, você vai entender todos os outros, Exatamente. porque são muito parecidos um com o São outro. próximos, né? Os termos que nem os meninos, a gente falou aqui, vocês estão mandando muito bem. Os termos um pouco mais técnicos, se chegar num coordenador, se chegar num gerente, se chegar no Rafa, se No chegar chat GPT, no ô, chat Rica. GPT, qualquer Já lugar mata. você perguntar o que é isso, vai te responder, você vai entender direitinho o que está falando. Quando o cliente sentar na mesa e ele vier com a dor, a tal da dor que a gente fala tanto aqui, olha, o meu vizinho de cima faz muito barulho. Né? Então eu até marquei um aqui que eu até ia perguntar para vocês. Ó, tá falando aqui, até eu mesmo vou responder. Ó. Contrapiso preparado para acabamento. Então, pô, a gente tá falando de contrapiso, a gente tá falando do chão.
Né? Então, o chão no cimento ainda, que depois vai receber argamassa, vai Preparação. receber o porcelanato, não sei o que lá. Mas os contrapisos hoje, eles estão trabalhados com norma de desempenho, né? Tal da NBR que cita aqui, é norma de desempenho, de acústica, para vibração do teto. Explicando isso daí de uma forma mais... A vibração, O Cardinho o tá sapato voando alto. hoje, hein? Mulher de sapato Isso, alto exatamente o que eu ia pisando. falar. Mulher de Explicando, sapato alto pisando não em vai ser aquele taco toque, mas vai ser um como é o pouco mais nome daquela- abafado. Sim. Aquele piso... Esqueci o nome do piso de madeira? Laminado. Laminado. O piso laminado. Mulher de sapato alto e piso laminado é barulhinho. Eu tenho esse problema. Quando tem, se não... Mas Aquele hoje a toque- bolinha existe um tratamento da vez é o vinílico, hein? Mas o vinílico é emborrachado, ele amortece. Ele amortece, ele amortece. Amortece o barulho. Então, assim, se você começa a entender... E Rafa, é legal esse tipo de comentário, por mais bobo que às vezes está parecendo para quem está assistindo, porque na hora que você começa a entender o benefício do acabamento, você consegue explicar melhor. Né? O piso do playground é de borracha. E daí que o piso de playground é com borracha? É segurança das Do crianças. seu filho. Do seu filho. Posso falar seu do filho caiu de contrapiso? cabeça do escorregador. Caiu no piso de borracha. Você domina Vai, Marcelo. a negociação inteira, com isso Domina. você consegue ter autoridade ali dentro. Você sai do Exatamente. eu acho Exatamente. pra parte do eu entendo. Exatamente. Por exemplo, diferente de algumas concorrentes nossas, outras construtoras que entregam o contrapiso na pura nata do concreto, que é aquela coisa grosseira, que parece que até o cara fez com a própria mão aquilo, quando você entrega um contrapiso com qualidade nivelado, ele já está pronto para receber um porcelanato retificado, peças grandes, ele já está pronto. Se a gente for falar em piso, em revestimento, o que mais exige hoje no residencial e também posso até falar no comercial, são os pisos que são vinílicos. Porque eles têm uma espessura muito fina, estamos falando de 6, 8 milímetros, e a gente tem que ter um contrapiso muito legal, muito nivelado, para você poder aplicar ele nesse piso, porque senão você vai ter problema, você vai ter que refazer. E ele vai tatuar. Se ele tiver uma crosta, ele vai tatuar. Não, tem que estar perfeito. Tem que estar O perfeito. nivelamento dele. Não dá certo, né? Então isso é muito importante. E o piso vinílico, gente, ele é bom por causa que ele esquenta, ele aquece o ambiente, além de ser... Tem vários acabamentos, né? Mas ele esquenta, tem piso clicado, que é aquele piso clicado que você vai acertando, você pode colocar... Encaixa, né? Parece um... ele tem os encaixes. Mas é o laminado, né? laminado. O vinílico também tem. Tem? E tem Ah. impermeabilizados. Eu já coloquei numa reforma, ele em toda, até em áreas molhadas eu coloquei. E aí vamos supor, não quero, tô mudando de apartamento. Esse clicado impermeabilizados, vamos supor que você queira tirar desse apartamento antigo para colocar no outro. Dá para você colocar. Você só perde o Rodapé. aonde tem rodapé, Acabamento do rodapé, os né? eixinhos de parede para parede, mas o resto você volta a colocar. O que você faria, o que você falaria, na verdade, Cachito, para todos os corretores que estão ouvindo a gente, da importância de se entender esse tipo de comida. Da gente eliminar esse bichinho da preguiça que nos aflige, né, para alguns. Por que as pessoas precisam perder um tempinho nisso daqui e entender direitinho? Bom, isso aí é uma coisa que eu levo Vou te já pra mim. corrigir aqui. Ela não vai perder tempo. Ela vai É ganhar. isso que eu ia falar Ela agora. vai se reinvestir. Eu vou falar de mim assim mesmo. Eu sou uma pessoa que busco bastante conhecimento. Eu quero entender. Eu odeio chegar em uma mesa do meu cliente e eu não saber. E a primeira vez ela até vai, porque realmente a gente não vai saber de tudo. Mas é muito importante a gente sempre melhorar. Então, esse documento está aí na mão para todo mundo. É uma leitura um pouco de começo, um pouco massiva demais, mas quando você vê que ela está tendo um retorno para você, que o seu cliente vai perguntar alguma coisa que você já sabe, você vai ver a importância que é você ter lido. Exatamente. Então, com certeza você já deve ter escapado algum cliente da sua mão que você não respondeu alguma coisa ou respondeu errado e ele viu depois que você errou. Entendeu? Então, é conhecimento e nunca é demais. Começa daí. E na dúvida, não chute. Não chute. Fala, eu vou confirmar. E pergunta para alguém que está acima de você. O coordenador do plantão. Se o Zé estiver lá, o Zé com certeza ele vai saber. Vai abrir, vai ajudar no memorial. O Ricardinho também.
Então, a importância disso é para fazer você crescer como profissional, primeiramente. Se você almeja um dia ganhar mais do que você ganha hoje, ter cargos na própria JD ou pelo mercado inteiro, que é enorme, você tem que ter o conhecimento O técnico. domínio, né? E O quanto domínio do mais que você tá conhecimento, você vira um especialista. Exatamente. Então é muito bom quando um outro corretor chega em você e pergunta para você tirar a dúvida dele. Você vai saber que você está no caminho certo. Pô, realmente eu estou crescendo. Estou tendo... Tô me vendo como um modelo. As pessoas Exatamente. estão entendendo Então, que... estão tirando as dúvidas comigo hoje. E isso é muito legal. É legal mesmo. Entendeu? E são dúvidas técnicas que... De técnico mesmo é a palavra. Se você prestar É atenção... só você ler. Você vai ver que bancada fica muito óbvio que é a pia. Que bacia fica muito, muito óbvio que é a privada. Que é privado. Então, tudo isso é só você prestar atenção que você vai conseguir tirar tudo. E Cachito, até para complementar, antes de passar até uma consideração final para o Zé, as empresas de acabamentos, de decoração, elas estão ficando cada vez mais criativas. Então, Cada vez mais andam saindo revestimentos novos, pisos diferentes, azulejos diferentes, metais completamente Um mais lindo que o outro. designers diferentes. E as pessoas cada vez mais procuram personalizar os seus apartamentos com as Exatamente. suas caras. Né? Então, a tendência de se personalizar, né, uma unidade para deixar com a sua cara, ela é cada vez maior. Né? Muito Então, grande. a gente entendendo o que é um acabamento, né, do que ele é feito, do que o apartamento é feito, é muito mais fácil para você vender uma unidade, porque você sabe exatamente como ela é feita. Né? Então, quando você falou assim, pergunta para o Zé, pergunta para o Ricardo, às vezes nem precisa. Se você entender assim, puxa, o cliente está com uma dúvida sobre a banheira. Você tem banheiro ou não? Tem banheiro ou não? Banheira é o quê? É um acabamento de banheiro. Acabamento está onde? No memorial descritivo de acabamento. Vai no memorial descritivo. Não apareceu banheiro escrito? Não tem. Não adianta chutar. Não tem. tem. Vou consultar diálogo. Não existe. Se não estiver no prometa documento, nada, não não prometa prometa nada Se do não que está aparecer fora escrito, não do está. memorial. O cliente quer saber se pode colocar uma banheira, porque ele leu questionamento no é documento outro. que não tem. Aí é outra coisa. Aí é né? questão de Porque peso, engenharia, aí vai exatamente. lá para um outro aí lado envolve já. uma questão técnica, de Exatamente. carga, de laje, aí é outro Paranauê. Mas assim, não deixar a resposta, ela está à disposição de todo mundo. Tá. E assim, o conselho que acho que eu dou para todo mundo, para esse episódio especificamente, Rafa, é que a gente está com projetos cada vez mais elaborados. Né? A gente fez uma citação aqui uma vez, de que a cada empreendimento a gente vem aprimorando o anterior. Sim. Então lançamos o Landmark, foi o último. O próximo empreendimento ele vai vir com coisas melhores do que foi lançado no Landmark. Exatamente. E o próximo depois dele vai vir com coisas Vai melhores. sempre Porque na melhorando. hora que se monta um projeto, você fala, puxa vida, deu Por que eu não certo fiz naquele, vamos fazer nesse melhor. Se Olha, moderniza os clientes- sempre, né? Os clientes acharam que poderia fazer assim naquele. Vamos fazer nisso aqui. Casa de campos, as casas de campos apareceram, piscinas no alto dos empreendimentos, lazeres absurdos. O beach tênis mesmo. Beach tênis, né? Daqui a pouco, logo, pedal. Acho que tem pickleball. 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 tem pickleball. Agora aquele Racing Lounge. Então, Que as coisas, construiu o salão vão, de jogos. vão melhorando. Muito Se legal. a gente tiver, Dominici, estamos indo para um gigante, né? Esse episódio está indo ao ar muito próximo da abertura de um Monaco. pirata absurdo Enorme, né? que nós vamos Vai ter. mudar o Monaco. bairro ali, viu? Vai mudar bastante. E acredito que todo mundo vai olhar com muito carinho para isso. E assim, pode não parecer, às vezes as pessoas até não entendem, mas um dos documentos que os coordenadores mais pedem na abertura de um pirata é o memorial descritivo. Sim. Não é planta, não é imagem. Fico é cobrando o memorial rapidinho. descritivo. Você pega o projeto Porque inteiro. o memorial né? descritivo fala como é o apartamento. Eles conseguem entender como é o apartamento para vender para o cliente. Então, a hora que vocês tiverem acesso ao memorial descritivo do Monan Anália Franco ou de qualquer outro Já tá aí, empreendimento, já, viu? Já tá eu rodando sei, aí. Já tá rodando. na mão, Então, tá rodando. para quem ainda não teve acesso a ele, vá atrás e leia o memorial descritivo do Anália Franco, tanto do Station quanto do residencial, porque vocês vão ser munidos de uma bagagem de informações daquele empreendimento que vocês vão entender tudo Exatamente. dele antes dele aparecer, antes dele estar lá propriamente dito. Então, para gente que vai começar a fazer as captações, para a sua turma, que é do online, né? Para gente que tem um monte de corretor de online aqui. E o online que é vai necessário trabalhar- disso, que vai viu? O trabalhar online é uma muito carteira necessário. gigante de Tatuapé. Para todos os corretores de salão que tem carteiras de Tatuapé, Vila Formosa, Vila Ema, Belém, que vai fazer compra todo no Anália sentido Franco. para o Anália Franco.
Leiam o Memorial do Empreendimento. Leiam Hoje, o Memorial de aqueles- todos os empreendimentos. Leiam o Memorial da Concorrência para vocês Muito poderem bom. comparar os acabamentos de um com o outro. Só assim vocês vão conseguir posicionar o nosso produto com um valor agregado melhor do que o outro. Não adianta falar que o outro é uma porcaria. Você tem que Então, poder exemplo comparar. mesmo, ó, tem uma concorrente nossa que ela tem um preço muito parecido com a gente. Só que o que a gente bate neles quando eles falam pra gente, mas o deles está mais barato. Claro que está mais barato, o dele é estrutural. A obra dele é mais barata que a Não é minha. nada. Isso é muito importante. Isso aí muda muito. Porque a obra dele custou muito menos que a minha. Ou seja, você que está comprando um produto caro com eles, o meu no final ficou barato. Porque o meu é convencional, tem toda uma preparação, o deles é estrutural. Então, É um geralmente, outro produto. é um outro produto. Então, eu não sou o concorrente dele. Ele não é o meu concorrente direto mesmo. E já que Então, você está falando isso aí muda isso, muito. já que você está falando isso, eu sei que não quero parecer redundante, mas é legal falar. A estrutura convencional, você mexe e consegue personalizar a gosto o que você quiser. Quando você tem paredes que são estruturais, você não consegue, mexer uma tomada de lugar. Você não pode consegue- mexer em nada, Não pode nada. mexer em nada. E uma história que a gente Nada, tem, nada, teve nada. um cliente que falou, eu não quero pagar para isso porque eu não vou mexer. A gente simplesmente na mesa falou para ele assim, doutor, mas e se você precisar mexer o dele, você pode? Não, eu não posso. No meu, você pode? Posso. Tá aí que tá a diferença. O poder fazer, ele vai ter um custo. E o custo é esse. O meu preço é esse. Por O conta problema não é disso. nem Não é esse. mais caro por se acaso. um Não é vizinho mais caro for por mexer, se você morar num prédio de 6 Também andares mexe. estrutural, se Vai o vizinho, cair. o cara lá do primeiro andar, for mexer e der alguma caca, Isso. vai mexer nos apartamentos de cima. Aí. É. Agora eu posso Ele tem que só chamar um dar... calculista, gastar um Isso. dinheiro com um outro profissional externo, entrar em contato com o pessoal da da construtora. construtora e tudo isso, ó a dor de cabeça que é. É. Agora, dando só uma dica, que no memorial vai falar muito sobre infraestrutura e previsão. Infraestrutura não quer dizer que está pronto para uso do ar-condicionado, vai estar lá já. O equipamento, eles sempre falam, é a cargo do comprador. E a mesma coisa sobre previsão. Previsão não é uma obrigação para a construtora. Então, sempre frisa que é uma previsão. Porque se você falar que vai ser é entregue verdade, isso aqui que está previsto, É uma previsão. Exatamente. É um estudo, então tudo... então, é outra dica que eu vou dar para os corretores para pegar essa parte da leitura, que é mais uma interpretação. E é sempre bom você ler com atenção por conta disso. Que tem essas pegadinhazinhas que pode confundir e você pode se atrapalhar no momento da E mesa. você, Zé, tuas considerações falando desse assunto para os corretores? Pessoal, é assim, tem que ler. Se você não ler, você não tem conhecimento. Você tem que ler, entendeu? É muito importante. Se você ler uma minuta de um contrato, você vai dispensar ali do seu tempo, você tem conhecimento lá de meia hora, mais ou menos, você vai ler, você vai entender tudo, porque a minuta não muda. Não muda. É diferente do memorial descritivo, que a cada empreendimento que vai ser lançado tem alguns detalhes, né? Que enriquece até o memorial descritivo e o empreendimento, né? Mas é aquilo lá, você tem que ler, esmiuçar aquilo lá em todos os detalhes, né? Para você ter conhecimento. Porque, né, até o vídeo que o Guilherme Narras fala, né? Que hoje o cliente, quando senta na sua frente, né, ele sabe muito mais que você. Sabe. Então você tem que estar municiado em cima disso, né? E quanto mais conhecimento, mais bagagem você tem, para você é melhor. É você diferenciar preço e valor, entendeu? Às vezes o cliente não sabe detalhes que você sabe, né? Mas o cliente vem com um empreendimento, né? Igual você falou, vem com um empreendimento e fazer em comparação ao outro, a que nós estamos vendendo, né? Então isso não cabe. Você precisa saber compara. detalhes. Você comparar E cebola também- com abacaxi. Então não é Exatamente. aquilo lá, é igual o Agnaldo fala, né? Não é meter o pau no concorrente. Não, você tem que iniciar o que você tem de melhor. É isso. Entendeu? É isso. Eu tenho também uma consideração, mas prometo que é uma coisa rápida. Eu acho assim, a gente teve mais de quase uma hora e meia de programa, Rica, e eu acho que esse programa foi melhor do que eu estava esperando. Porque assim, gente, vocês que estão na máquina de vendas, somos seres humanos. Se a gente não tiver vontade de crescer, vocês estão no lugar errado. Se a gente não ter vontade de ganhar dinheiro, vocês estão no lugar errado. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós precisamos deixar de ter medo. Se a gente está aqui, a gente não pode estar aqui por estar.
porque tem uma certa comodidade, porque tem alguma questão. A gente tem que estar aqui de corpo e alma. E se a gente está aqui é para fazer a diferença. E se nós juntos estamos fazendo esse episódio, é para ajudar você a vender. Então errar faz parte de um processo. Mas se você tem boa vontade, se você tem uma boa intenção dentro do teu coração de mudar a tua vida, você vai fazer. E o importante não é acertar ou errar, é você estar melhorando. Se você está errando, você tem que entender por que está errando e tem que buscar essa melhora. Se você está acertando, fortifica isso. Nós estamos aqui para vocês. E ninguém nasceu sabendo. Exatamente. Ninguém nasceu sabendo. Se você não sabe, não chuta. Não sabia nada. E você hoje tá aqui na língua, assim, ó. Eu tô na língua, você viu? Gago. Aprendi. Gago, mas na língua. Acontece. Mas aqui foi pouco, hein? Foi. O cara lá tá orgulhoso de mim ali, ó. Não vai precisar fazer corte. Sabe que é isso? Foi o treinamento de Isaac. Ele não treinou só você tecnicamente, treinou também na fala, como é que fala? Na oratória. Então, meninos, a gente queria agradecer vocês de coração. E Não, foi muito bom, viu? Muito bom. Como todos Muito os bom que vêm mesmo. aqui, né? A gente queria deixá-los, agraciá-los com o nosso Parabéns. honroso Sim, Chegou a minha vez, você viu? Repete, né, Rafa? Porque agora vocês são membros honorários desse podcast aqui, desse humilde podcast que vos fala. Agora Vocês são JDcasters aqui também, né? Então, de coração, obrigado, Cachito. Que isso. Você é uma pessoa que já era pra ter vindo aqui, você sabe disso. Obrigado, Zé. Bateu na trave, junto. né? Bateu na trave, Por causa pela de alguns idade, anos. por causa de uns Bateu 3, na 4 trave, anos. Bateu na trave, o Zé já também bateu na trave. Mas está aqui, né? Então, assim, de coração pros dois, sempre, que eu sempre falo isso, né? Mas é de coração mesmo. Valeu mesmo pra gente, porque eu sei, de novo, tempo é precioso de todo mundo. Dispor de tempo pra falar com toda essa galera aqui, que nem sempre a gente sabe quem tá vendo, é super gratificante pra gente, pelos retornos que a gente tem de todo mundo, Tá bem os legal. feedbacks que dão pro Rafa, do conteúdo, de que as pessoas estão gostando, que aprenderam, puxa, vou fazer. A gente fica cada vez mais feliz que a gente tá acertando o tom, que as pessoas estão vindo aqui, estão contribuindo realmente pro desenvolvimento das pessoas. Então, valeu mesmo, valeu por dispor o Gente, tempo ó, de vocês. Tamo isso junto. aqui tudo foi uma palhinha, viu? Porque se a gente esmiuçar, É muito. se a Vai gente uns- esmiuçar parte 3, 4. detalhe Uma por semana detalhe, aqui aqui. tem muita coisa. Muita. Tem coisa aqui que o Ricardo tava falando, eu ia falar assim, vou falar sobre isso. Passou. Tem porque não muita mais coisa da próxima marcada vez aqui. Tem que trazer um papel, ficar Marquei riscando. muito mais coisa aqui. Então Dá pra pode fazer ser, Zé, que tem a parte 2. É, parte 2. Pô, ó, esse memorial que eu peguei tem 35 folhas. Eu acho que eu fiquei na 7. Tem muita coisa. Dá pra fazer vários episódios disso aqui, mas é pra ver legal. que é um negócio complexo. Que é um negócio complexo. E muito mas que importante. vale a pena ler. Não, mas Muito tem que ler. importante. Tem que ler, estudar, ter conhecimento, porque você vai ter informação na ponta da língua. É isso aí, Ricardinho. Ficamos por aqui. Chegamos ao fim de mais um JDcast. Mas ou então, pra você que passou a estar mais de uma horinha assistindo aqui com a gente, curtam, compartilham. Passa você, gerente, que está sendo coordenador que do seu produto. Passa não só o episódio para todo mundo assistir, mas passa o memorial descritivo do seu empreendimento para toda essa equipe ler o seu memorial do seu empreendimento, para eles entenderem a fundo todos os detalhes desse projeto que eles estão vendendo. Curtam, compartilham, passa para toda a galera, porque como todo mundo que a gente traz aqui, gente cabaretadíssima para trazer o melhor conteúdo para vocês todas as noites de quarta-feira aqui no JDcast. É isso aí, valeu pessoal, até o próximo! JDcast. Parabéns, Quarta-feira. sucesso!